Capítulo 15 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. A mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor, que o possa guiar e dar-lhe conhecimento e instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo e guardamos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios 2,16. Creio que agora você já tomou firme decisão de escolher os pensamentos corretos. Então vamos examinar os tipos de pensamentos que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamento que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava na terra. Se quisermos seguir seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. Nesse instante você deve estar pensando: isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Bem, a Bíblia nos diz que temos a mente de Cristo, e um novo coração e um novo espírito. Um novo coração e um novo espírito. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26, 27. Como cristãos, temos uma nova natureza que é, na verdade, a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. Podemos ver nessa passagem que Deus sabia que, se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, Ele teria de nos dar seu espírito e um novo coração e mente. Romanos 8,6 fala da mente, da carne e da mente do espírito e nos diz que a morte é o resultado de se seguir a mente da carne e a vida é o resultado de se seguir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre vida e morte. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e comece a ficar irritada. Começo a pensar no quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia com morte. Estou ficando irritada, tensa, estressada. Posso até mesmo estar experimentando desconforto físico, dor de cabeça, dor de estômago e fadiga inexplicável. Podem ser fruto da forma errada de pensar. Por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada e em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia com vida. É muito útil que um crente aprenda a discernir vida e morte dentro dele. Jesus tomou a providência para que fôssemos cheios de vida, colocando sua mente em nós. Podemos escolher fluir na mente de Cristo. Nas próximas páginas deste capítulo, há uma lista de coisas a fazer para que possamos fluir na mente de Cristo. Primeiro, pense positivamente. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão os seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior, já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. Talvez, a esta altura, você queira voltar ao capítulo 5 para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Acabei de voltar e lê-lo e fui abençoada, embora eu mesma o tenha escrito. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo e se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar na mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente de ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitude
positiva. Mantenha pensamentos e expectativas positivas. Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrava perspectiva e atitude positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais. Mentiram sobre ele, foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles, foi escarnecido, foi solitário, mal compreendido e inúmeras outras coisas desencorajantes. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos de quem se aproximou. A mente de Cristo em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornamos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. De acordo com Salmos 3:3, Deus é a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossa esperança, nossa atitude, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e nosso coração, nossa vida inteira. Ele é o nosso levantador divino. Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e a situação da nossa vida para nos deprimir. A definição no dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, entristecer. De acordo com o dicionário Webster, alguma coisa que está deprimida está afundada abaixo da região circundante vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Regularmente temos oportunidade de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve nossos problemas, apenas se soma a eles. Supere a depressão. O Salmo 143, 3:10 dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos examinar essa passagem em detalhe para ver os passos que podemos dar para superar esse ataque do inimigo. Identifique a natureza e a causa do problema. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Salmo 143, 3. Habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Certamente me soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é Satanás. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Por isso dentro de mim esmorece e está oprimido o meu espírito e o coração em meu peito se vê turbado e entorpecido. Salmo 143, 4. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. Nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Por favor, perceba que isso é vital para resistir ao sentimento chamado depressão. Imediatamente após sentir sua chegada, quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Lembre-se dos bons tempos. Lembre-me dos dias de outrora. Penso em todos os seus feitos e considero nas obras das suas mãos. Salmos 143, 5. Nesse versículo vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele obviamente sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos, então ele se torna ocupado pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque à sua mente.